A mensagem já foi pregada nesta manhã e o texto já está sobejamente decorado. João 3,16. O que Jesus quis dizer com isso? Ele nos alertou, primeiro, o amor é dádiva de Deus. Jesus é aquele que não está preso ao tempo, mas ele é eterno. Ele olha a humanidade desde o princípio e até o final. Quando Jesus diz que Deus amou o mundo, ele traz à mente daquele que estava a ouvi-lo de forma mais objetiva, que era Nicodemos, como aqueles que estavam ao redor de Nicodemos, seus discípulos, uma grande verdade desse amor de Deus. Quando você vai ao verso 17 de João, ele diz: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas quando ele volta um pouco mais, no verso 14, ele afirma: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, havia na mente não só de Nicodemos, mas dos judeus de um modo geral, um episódio triste da nação, quando a nação foi profundamente impactada por uma desesperança em função da morte de 2 líderes. Lá no livro de Números, capítulo 20, há um registro terrível para Israel, porque ali morre Miriam, a irmã de Moisés, e Arão, o sumo sacerdote, também morre. E Deus manda para Moisés a seguinte ordem: Moisés, você vai subir ao monte e vai levar consigo Arão e Eleazar. Vai tirar as vestes sacerdotais de Arão, que significava a presença, a intercessão de Deus, e vai vestir Eleazar, o seu filho. E assim acontece, e ali morre Arão. E Moisés, então, ao voltar, ele recebe uma manifestação do povo. Por que é que nós estamos nesse deserto? Aqui não tem figo, aqui não tem romã, aqui não tem água, o que estamos fazendo aqui? E Deus então entendeu que aquilo era rebeldia, não contra Moisés, mas contra Deus. Preste atenção numa coisa: toda a desobediência à palavra de Deus traz sofrimento, e toda a obediência gera bênção. No deserto, em frente ao Monte Hor, morrem Miriam e morre Arão. No deserto, em desobediência, diz o capítulo 21 de Números, Deus mandou serpentes venenosas e mordeu o povo. O povo ficou iludido, mas a morte chegou. E o povo pede a Moisés: nós temos sede, queremos água. Moisés ora, e Deus diz para Moisés: Moisés, toma a sua vara, fala a rocha, e ela dará água. Irmãos, Moisés estava tão exausto, tão indignado, que Deus fala uma coisa para Moisés: Moisés, você vai falar com a rocha. Se você quiser em casa, leia Números 21. E Moisés se reúne com Arão e diz: olha, esse povo é uma cambada de rebelde. E ele pega a sua vara e bate na rocha 2 vezes. E o texto diz que a rocha jorrou muita água. Mas Deus não se alegrou, porque Moisés não creu na palavra de Deus. Lembra disso? Obediência gera o quê? Benção. Desobediência gera o quê? Sofrimento, irmãos. E Deus diz: por causa disso você não vai entrar na terra prometida. Paulo, interpretando esse texto, lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 4, ele diz assim: porque a rocha na qual Moisés bateu era o próprio Cristo. Jesus diz agora para os judeus: Deus amou esse mundo. Deus não desistiu do homem. Deus ama o mundo. E Deus deu uma dádiva de amor, que é Jesus Cristo. Por isso Jesus fala a Nicodemos e aos que estavam ouvindo: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, a serpente era um símbolo da realidade que viria anos à frente. Importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, Deus nunca errou, Deus nunca falhou. Diz a Bíblia que passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus não passará. E todo ser humano que desobedece à palavra de Deus vai ter sofrimento, mas quem obedece terá bênção. O receptor dessa dádiva é o ser humano, é o próprio Deus, que se manifesta na pessoa de Jesus Cristo. Quer ser abençoado? Cumpra essa missão.
creia na palavra de Deus e transmita essa palavra de Deus, não somente no seu falar, mas no seu viver. Que em palavras, ações, atitudes, possamos refletir esse amor de Deus. E é interessante que Paulo diz, escrevendo aos cristãos na cidade de Roma, no capítulo 8, verso 32, ele diz assim: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas. Jesus disse: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê, ou seja, todos os seres humanos podem ser salvos. É claro que nem todos serão, porque não creem. Então a palavra-chave é essa: todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma das coisas que me impactou numa conversa que tivemos lá na Ordem dos Pastores em Fortaleza, com o pastor, que é o diretor-geral de missões mundiais, é que a obra de Deus não dá para compreender. Você não sabe qual o maior número de convertidos hoje em missões mundiais? São os muçulmanos. Impressionante isso. Eles estão sendo impactados por esse grande amor de Deus. Se você não conhece esse amor, precisa conhecer. E se nós que conhecemos, sabemos que essa é a única solução para o mundo, a única resposta para o mundo, precisamos anunciar esse grande amor de Deus. Que o Senhor nos conduza a fazer missões, cumprindo a ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Salvador Jesus Cristo.